Olá! Então seja bem-vindo agora à sexta aula do tipo 6, o observador. E como todas as outras aulas, nós também dividimos em 8 módulos. E aqui vamos falar do primeiro módulo, que é o plano de voo. Seja bem-vindo! O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, como já falamos anteriormente, é idealizado em 9 tipos. E aqui falaremos do tipo 6, o questionador, que está localizado abaixo à esquerda desse sistema. O plano de voo é um dos recursos para que o tipo 6, o questionador, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para ampliar o seu real significado, que é de um orientador para a expansão da consciência, norteando assim o tipo 6 nas suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão do autoconhecimento. Planejar é garantir o conhecimento prévio de todas as informações disponíveis referentes ao seu destino, para que você esteja sempre no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Então, aproveite essa oportunidade com toda a intensidade que ela merece e seja você o piloto da sua vida. Lembre-se sempre que o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. E aí, gostaram do tipo 6? Muito interessante, né? Esse plano de voo. É só orientá-lo para que você tenha uma vida realmente mais equilibrada e edificante. E vamos aqui agora passar a motivação básica, que é o módulo 2 desse tipo. Até lá! Seja bem-vindo, então, ao módulo 2, a motivação básica do tipo 6, o questionador. Vamos até lá! Uma das maiores dificuldades de um buscador para alcançar o seu autoconhecimento é compreender o real significado da sua motivação básica. Neste caso, do tipo 6, o questionador, é ter segurança. O que é então uma motivação básica? É uma motivação intrínseca. Isso é uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea e inesperada. Um impulso, um ímpeto. Para ampliar a compreensão do significado da motivação básica, vou aqui fazer uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Ele oferece um conhecimento da verdade na ordem natural à mente humana, para atingir os primeiros princípios e as causas de toda a realidade que ele conhece. Então aqui vamos também usar como exemplo uma flor, e nesse caso será a camélia. A camélia, apreciada pelo seu brilho da folhagem e pela delicadeza das flores. Algumas camélias até exibem um aroma sutil. Entendam que a camélia, desde a sua existência até o seu fim,
será camélia. Ela não será rosa, ela não será cravo, ela não será hortênsia, ela será camélia. E assim é o tipo 6. Ele será o questionador. Ele não será o tipo 5, ele não será o tipo 1, ele não será o tipo 9. Da sua existência, ele será sempre o tipo 6, o questionador em busca da sua motivação básica, que é ter segurança. O mesmo ocorre também na ordem sobrenatural. O que eu quero dizer? Quando você começa a expandir a sua consciência, a intuição começa a se manifestar e se tornando pessoas sensíveis, manifestando as características do seu tipo. Nesse caso, o tipo que estamos estudando é o tipo 6, o questionador. Um dos obstáculos do buscador de entender o autoconhecimento é de acreditar que as manifestações que influenciam o seu comportamento são inerentes às condições externas do seu dia a dia. Isto é, que independem da sua vontade, deixando que a vida norteie os seus ímpetos. Isto é, as influências externas são os estímulos que recebemos do ambiente no qual nos encontramos. Por isso, o desafio do plano de voo, neste caso, do tipo 6, o questionador, é perceber essas manifestações desequilibradas e transmutá-las em emoções equilibradas, evitando dessa forma que as suas características negativas norteiem o seu destino, tornando-se uma pessoa ansiosa, preocupada, desconfiada e legalista. Características essas que iremos abordar mais detalhadamente nos próximos módulos. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que é o eu observador, ou a auto-observação. O objetivo da auto-observação é de nos capacitar a modificar a nós mesmos. Mas o seu primeiro objetivo é o de nos fazer mais conscientes de nós mesmos. Somente isso nos habilita a começar a mudar. Entenda assim, se não nos conhecermos, não podemos mudar. Só podemos mudar aquilo que conhecemos. Aí, gostaram da motivação básica? Esse é um ponto principal de todo o sistema do Eneagrama. E agora nós vamos às asas, à resiliência, que são as flexibilidades que o tipo 6 tem que observar para entrar na sua caminhada e ter uma vida alegre e edificante. Até lá! Olá, então seja bem-vindo às asas do tipo 6 do sistema do Eneagrama numa linguagem mística. Aqui nós vamos falar do questionador. E por ser questionador, ele tem que ter muita flexibilidade nas suas atitudes e no seu caminhar por essa vida. Seja bem-vindo! Como já falamos na aula de introdução, uma das funções das asas do sistema do Eneagrama é de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 6, o questionador, as asas são as características positivas do tipo 5, o observador, planejador, analítico, ponderado e lógico.
E as características positivas do tipo 7, o sonhador. Criativo, bem-humorado, improvisador e otimista. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa ansiosa, preocupada, desconfiada e legalista, que são as características negativas do tipo 6, o questionador. Passa a ser ansioso, porque a ansiedade traz uma sensação de perigo, desencadeando medo por se sentir ameaçado. E ele quer que as coisas tenham uma solução, seja ela qual for, imediata, se tornando uma pessoa constantemente preocupada, pensando exaustivamente em algo ou alguém que vai prejudicá-lo. Passa a desconfiar de tudo e de todos, projetando em sua mente situações inusitadas de ameaças. Passa a ser legalista, criando um estilo de vida acreditado que o cumprimento das regras é fundamental para que não haja mudanças em sua rotina de vida. Falamos aqui então das características negativas do tipo 6, o questionador. Todos os tipos devem se nortear pelas suas asas. Nesse caso, o tipo 6 deve usar as características positivas do tipo 5, o observador, e as características positivas do tipo 7, o sonhador. Porque a motivação básica do tipo 6, o questionador, está estruturado no centro emocional. E a motivação básica da asa do tipo 5, o observador, está estruturado no centro racional. E do tipo 7, o sonhador, está estruturado no centro emocional. E ao utilizar esta ferramenta, o tipo 6, o questionador, terá a possibilidade de transmutar as suas motivações intrínsecas, isto é, as compulsões internas, as suas movimentações momentâneas e inesperadas, os seus impulsos em emoções equilibradas, evitando desperdiçar as suas energias de forma desnecessária. Observamos aqui que o tipo 6, que tem como característica duas asas estruturadas com centros diferentes. O tipo 5, o centro racional, e o tipo 7, um centro emocional. Porque a sua motivação básica, ter coragem, é considerada um dos maiores desafios a ser alcançado pelo buscador do autoconhecimento. Então, gostaram das asas? É muito interessante entender esse momento das decisões, onde você pode buscar nas asas o reforço para a sua energia na sua caminhada. E agora, no próximo módulo, vamos tratar das setas. As setas, como todos os outros módulos, foram divididos em duas: a seta do desequilíbrio e a seta do equilíbrio. E agora vamos passar a seta do desequilíbrio no próximo módulo. Até lá! Olá, então, seja bem-vindo a esse módulo que é o questionador. E vamos falar aqui do módulo 4, que é a seta do desequilíbrio. Muito entendido, vocês vão ter a possibilidade de ter uma vida mais edificante, mais equilibrada. Seja bem-vindo. O desequilíbrio emocional ocorre quando você passa a se identificar com as mazelas alheias. Elas ocorrem de forma inesperada, desnorteando o buscador
em sua empreitada. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que são as setas no seu plano de voo, como já mencionamos anteriormente, para que o tipo possa perceber os seus ímpetos desarmoniosos e ficar atento no que está acontecendo em sua volta. Já no caso do tipo 6, a seta do desequilíbrio vai do tipo 6, o questionador, para o tipo 3, o bem-sucedido, que está localizado embaixo do lado direito do Eneagrama, se identificando com as suas características negativas, se tornando uma pessoa dissimulada, calculista, impessoal e manipuladora. Dissimulado, ocultando os verdadeiros sentimentos ou intenções para alcançar os seus objetivos. Passam a dimensionar as situações para definir uma estratégia que não altere o ambiente em que vivem, se tornando pessoas frias, sem sentimento e agindo sempre em benefício próprio, tratando as pessoas com indiferença, desconsiderando as opiniões alheias, principalmente aquelas que contradizem os seus premeditados pensamentos. Passa a manipular as pessoas ou situações, acreditando que dessa forma elas não vão ameaçar o seu mundo emocional. Estamos falando das características negativas do tipo 3 ou bem-sucedido. Isso ocorre porque a motivação básica do tipo 6, o questionador, está estruturado no centro emocional, e as características negativas do tipo 3, o bem-sucedido, está estruturada no centro racional. Isso quer dizer que o tipo 6, ao se envolver com as características negativas do tipo 3, será influenciado pelas suas energias desarmoniosas, que irão se manifestar de diversas formas no seu comportamento físico, mental e espiritual, ficando dessa forma na zona de conforto, deixando a vida se levar, passando a viver num constante estado de alerta. E aí, gostaram desse módulo 4? Muito interessante, a seta do desequilíbrio. E como comentamos, vamos fazer agora a seta do equilíbrio. Se bem utilizada, dará a você a possibilidade de recuperar todas as suas energias. Até lá! Seja bem-vindo então à seta do equilíbrio desse módulo 6, o questionador. Essa seta vai dar a ele a possibilidade de ter discernimento na sua caminhada. Seja bem-vindo! Uma das ferramentas disponibilizadas pelo sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, são as setas para que os tipos busquem o seu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Está no seu plano de voo. Percebam que o sistema do Eneagrama é interligado pelas setas. Como falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Já no caso do tipo 6, o questionador, as suas características positivas são organizados, comprometidos e serem leais. Características essas que ele deverá buscar equilibrar com as características positivas do tipo 9, o preservacionista, que está localizado no topo do Eneagrama, procurando ser uma pessoa calmo, mediador
flexível e carismático. Então falamos das características positivas do tipo 9, o preservacionista. Simbolicamente também falamos que a seta do equilíbrio está direcionado do tipo 9 para o tipo 6, porque ele tem que se esforçar para alcançar o seu equilíbrio da sua motivação básica. A motivação básica do tipo 6, o questionador, é ter segurança. Lembrando que esta motivação é estruturada no centro emocional. E as características positivas do tipo 9, o preservacionista, está estruturado no centro emocional. Isso quer dizer que o tipo 6, ao se envolver com as características positivas do tipo 9, reforça o direcionamento das suas manifestações que influenciam o seu comportamento físico, mental e espiritual. Entenda assim, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. E gostaram desse módulo 5 da seta do equilíbrio? Muito interessante também. Mas agora vamos mudar para o módulo 6 do tipo 5, o questionador. Nós vamos ter nesse módulo uma recapitulação da toda a estrutura que foi nos dada até agora. Até lá! E aí, seja bem-vindo agora nesse módulo 6, que se fala da estrutura do tipo 6 do sistema do Eneagrama, que é o questionador. É o momento onde vamos recapitular tudo que aprendemos até agora desse tipo maravilhoso. Seja bem-vindo. Vamos aqui recapitular tudo que abordamos no sistema do Eneagrama do tipo 6, o questionador, numa linguagem mística. E vamos aqui começar com o plano de voo. Lembrando que o plano de voo é um dos recursos para que o tipo 6, o questionador, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para nortear as suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão da sua consciência. Percebam que o sistema do Eneagrama é interligado pelas setas. Como falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Falamos também da motivação básica do tipo 6, que é ter segurança. É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea e inesperada, um impulso, um ímpeto. Eu fiz no módulo uma analogia para o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Fiz naquele módulo o exemplo da flor da camélia, apreciadas pelo seu brilho da folhagem e pela delicadeza das flores. Algumas camélias exibem um aroma sutil. Entendam, a camélia não vai ser rosa, não vai ser cravo, não vai ser hortênsia, vai ser
camélia, cumprindo a seu dever nessa sua caminhada. E assim será o tipo 6, o questionador. Ele não será o tipo 2, ele não será o tipo 3, ele não será o tipo 8. Ele será o tipo 6, o questionador. Falamos na resiliência, que é uma das funções das asas no sistema do Enneagrama, que é a de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 6, o questionador, as asas são as características positivas do tipo 7, o sonhador, tornando-se uma pessoa criativa, bem-humorada, improvisadora e otimista. E as características positivas do tipo 5, o observador, se tornando uma pessoa analítica, planejadora, ponderada e lógica. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa ansiosa, preocupada, desconfiada e legalista, que são as características negativas do tipo 6, o questionador. Falamos também da seta do equilíbrio, do tipo 6, o questionador, devendo buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 9, o preservacionista, que está localizado no topo do Enneagrama, procurando ser assertivo, objetivo, realizador e eficaz. Já no caso do tipo 6, a seta do desequilíbrio vai do tipo 6, o questionador, para o tipo 3, o bem-sucedido, que está localizado no lado direito do Enneagrama, evitando as suas características negativas: dissimulado, calculista, impessoal e manipulador. Esses foram os tópicos abordados até agora do tipo 6, o questionador, do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aí, gostaram desse módulo 6? Realmente é interessante toda a estrutura, rever todos esses ensinamentos. E agora nós vamos encontrar o módulo 7, a personalidade. Vamos estudar aqui as nossas emoções nesse módulo. Até lá! E seja bem-vindo nesse módulo 7, a personalidade do tipo 6, o observador, do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. Seja bem-vindo! A personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, passando assim a influenciar conscientemente ou inconscientemente o vício psicológico do tipo 6, o questionador, que é o medo, e na sua virtude a ser desenvolvida, que é a coragem. O vício psicológico é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo tanto para ele e aos que com ele convivem, o ego inflamado, e gerando assim energias desarmoniosas. Já a virtude é a prática do saudável, daquilo que proporciona prazer e faz bem,
gerando assim energias harmoniosas. Desta forma, o plano de voo do tipo 6, o questionador, dará a ele habilidades para lidar com seu vício psicológico, que é o medo, transformando essas energias negativas em energias positivas para desenvolver a virtude, que é a coragem, possibilitando assim o aprimoramento do autoconhecimento. O seu desafio é confiar na própria intuição, praticar a reflexão individual, exercitar a coragem, o único antídoto contra o medo. Vamos então aqui, para aprimorar o que estamos abordando, apresentar uma linda parábola que fará você refletir. O rio da vida. Era uma vez um riacho de águas cristalinas, muito bonito, que serpenteava entre as montanhas. Em certo ponto do seu percurso, notou que à sua frente havia um pântano imundo, por onde deveria passar. Olhou então para Deus e protestou: Senhor, que castigo! Eu sou um riacho tão límpido, tão formoso, e o Senhor me obriga a atravessar um pântano sujo como esse. Deus respondeu: Isso depende da sua maneira de encarar o pântano. Se ficar com medo, você vai diminuir o ritmo do seu curso, dará voltas e, inevitavelmente, acabará misturando suas águas com as do pântano, o que o tornará igual a ele. Mas se você o enfrentar com velocidade, com força, com decisão, suas águas se espalharão sobre ele. A umidade as transformará em gotas, que formarão nuvens, e o vento levará essas nuvens em direção ao oceano. Aí você se transformará em mar. Pense nisso. A coragem não é a ausência de medo, é a persistência apesar do medo. E aí, gostaram da personalidade? É muito interessante esse mundo das nossas emoções. E agora passaremos para o modo da afirmação. Isso é uma ferramenta que eu disponibilizo para que você possa se precaver desse mundo que vivemos. Até lá! Então, seja bem-vindo agora ao módulo 8 do tipo 6 do questionador. E aqui daremos uma dica que é a sua afirmação. Se bem utilizada, dará a ele uma vida edificante. Vamos até lá! Ao longo desses anos, estudando o sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, pude constatar a enorme dificuldade que o buscador de assimilar as ferramentas disponibilizadas por esse sistema. Por isso, reforço aqui a necessidade do buscador de entender o real significado da afirmação do seu tipo. No caso aqui, estamos falando do tipo 6, o questionador, que é: tenho coragem e sou seguro. Coragem para diminuir as influências do seu vício psicológico, que é o medo, o ego, expandindo assim a sua motivação básica, que é ter segurança. A maneira mais correta de aplicá-la é repeti-la mentalmente 3 vezes, toda vez que perceber o seu estado desarmonioso. Tenho coragem e sou seguro. Tenho coragem e sou seguro. Tenho coragem e sou seguro. Reforço aqui, mais uma vez.
que, como orientador do estudo do autoconhecimento, tenho a convicção que esta afirmação irá ajudar em muito o tipo 6, o questionador, a nortear a sua caminhada para o autoconhecimento. Por quê? Porque ela proporcionará a ele a sua motivação básica, que é ter segurança, de uma forma cristalina e pura, possibilitando assim que ele passa a ter uma vida plena em todos os sentidos. Então, gostaram desse módulo? É muito interessante. Essa afirmação vai dar a você a possibilidade de equilibrar as suas energias na hora certa, no momento certo, para que você tenha um acúmulo de energia para enfrentar o seu dia a dia. E assim, venha comigo todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E até a próxima, se Deus quiser.